Então vamos lá, geração eólica. Pessoal, geração eólica é uma das grandes apostas no que diz respeito à geração de energia. A geração eólica é uma geração dita como alternativa e é o que realmente está quebrando o galho pra caramba, principalmente na parte assim litorânea, porque, como nós sabemos, nós temos aquele problema do nível de água na usina hidrelétrica, então eu tenho que viabilizar outras formas de geração. Aí eu comentei sobre a usina termoelétrica, falei sobre os prós e os contras de uma usina termoelétrica. A usina termoelétrica está atuando sim, né, para tentar amenizar aquela água da hidrelétrica. Eu tenho a termonuclear, e essa usina termonuclear ela já é concentrada, né, mais ali na região sudeste. Então, assim, eu não tenho como receber a alimentação que vem lá de Angra dos Reis. Tá? Então, é um ponto mais concentrado, digamos assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Já a geração eólica, ela está se expandindo de uma maneira muito rápida, tá bom? Em todos os pontos do nosso país e em alguns outros países também. Por exemplo, Paraguai, você encontra em outros países uma larga escala de geração eólica, está crescendo muito, tá? É uma área muito boa. Eu digo isso porque eu já prestei serviço para parques eólicos, já viajei para Bahia, para o Maranhão, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte nem se fala porque é o celeiro de parques eólicos, né? Se você for no Rio Grande do Norte, é só o que você vê são parques eólicos. A incidência de ventos voltadas para essa parte de utilização para geração eólica, ela tem um ponto positivo. Então, eu acho que dentre os estados, Rio Grande do Norte, eu acho que é o que ganha com relação a parques eólicos, tá bom? É uma área, você aprende muito, você aprende bastante, tá? Se você me perguntar, professor, qual vai ser meu trabalho quando eu entrar num parque eólico para trabalhar? Na verdade, em toda situação, em todos os parques eólicos, quando você é admitido para trabalhar, que no meu caso eu não era funcionário da empresa, né? Eu prestava serviço para a empresa, era diferente. Mas eu digo pela experiência de que o camarada, quando ele for entrar para trabalhar na empresa, geralmente ele passa umas 2 semanas fazendo treinamento, ou aqui mesmo, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente na sede da empresa, né? Eu tenho inúmeras empresas eólicas, né? Eu tenho a empresa Volben, eu tenho a Vestas, tenho a Suzlon, eu tenho a própria VEG, né? Eu tenho uma quantidade gigantesca de empresas que trabalham nesse ramo. Aí o que acontece? Você vai trabalhar para se adequar aos regimes da empresa. Então, você vai fazer um treinamento e lá, logicamente, eles vão lhe direcionar para fazer um trabalho. Não existe um trabalho específico. Ah, quando você entrar para trabalhar no parque eólico, você vai fazer esse trabalho. Não, não existe, né? Então, você pode trabalhar desde do auxílio da montagem da torre até a passagem dos cabos de fibra ótica de comunicação de um aerogerador para outro, ou na montagem do quadro elétrico, ou na própria subestação que existe lá no Parque Eólico. Então, é uma infinidade de trabalhos. Uma coisa eu posso garantir para vocês, é uma área no qual você aprende bastante. Na época eu fui chamado para trabalhar, mas devido a problemas particulares, né, eu acabei recusando. Mas eu ainda tenho alguns assim conhecidos, né, que trabalham na parte de geração eólica. Eu tenho um primo que trabalha como técnico de segurança em um parque eólico, eu não me lembro qual é o nome da empresa. Mas a empresa é assim, você aprende muito, tem seus benefícios como qualquer outra empresa, mas o único porém é que se você for trabalhar nessa área, você já vai saber que parar em casa você mal vai parar, né? Viaja bastante. Na época eu viajava muito, então viaja realmente bastante. Porque porque não vai se construir um parque eólico vizinho à minha casa. Então, geralmente, você vai ser deslocado, um exemplo, né? Santa Catarina passa 6 meses, um ano, depois você vai ser deslocado para o Paraguai, depois ser deslocado para o Rio Grande do Norte, depois vem para a Bahia, e assim. Agora, assim, para questão de promissão de carreira, eu aconselho, certo? É uma empresa, é um ramo realmente bastante promissor. Aí vamos lá, com relação à geração eólica.
Assim como geração, como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de anos com as mesmas finalidades. Inicialmente, pessoal, a utilização para esse modelo, no qual vocês estão vendo na figura, era utilizado para tanto moagem de grãos ou bombeamento de água. Eu não sei se aqui alguém já assistiu algum filme antigo, e aqueles filmes antigos ela mostrava muito, né? Algumas regiões que tinham esses cataventos gigantes. Que nesse caso tinha uma outra finalidade que não era produção de energia elétrica, geração de energia elétrica, era diferente. A sistemática de utilização para esse tipo de modelo era para bombear, fazer um bombeamento de água ou realizar a parte de moagem de grãos. Depois de alguns anos é que foi surgindo a criação, né, o invento de aproveitar justamente o movimento desse catavento, né? Estou falando aqui a grosso modo, mas depois eu vou falar de maneira mais técnica. Ao movimento desse catavento para fazer o aproveitamento desse vento incidido sobre uma pá para fazer com que agora sim eu utilizo para geração de energia elétrica. Aqui no Brasil, o primeiro parque eólico a ser utilizado em escala comercial foi em Fernando de Noronha, exatamente em 1992. Foi nesse ano que começou a surgir o conceito de parque eólico. Era uma coisa ainda muito nova para a gente, né? Hoje está se tornando uma coisa mais comum de se ver. Se você for, pelo menos aqui no Ceará, em Trairi, Caraíba-Montada, Acaraú, se for ali para Aracati, né? Ali perto do Beach Park, ali caminho da prainha, então você encontra vários locais hoje onde você encontra parques eólicos. Então hoje não é uma coisa assim, não é uma novidade, é uma coisa mais comum. O primeiro parque eólico, na verdade, já tem um certo tempo, né? Foi em 76, se me falha a memória, na Dinamarca. E aqui no Brasil veio chegar tempos depois, né? Em 1992. Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do século XIX, então aqui é mais questão de história, tá? Essa parte eu vou pular, depois vocês dão uma lidazinha no módulo, tá bom? O módulo já se encontra disponível, tá bom? Vocês acessam lá no Google Drive e depois dão uma lidazinha com calma. A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica, foi instalada em 76. Então, de lá para cá foram instalados uma quantidade absurda de parques eólicos que até hoje, né, estão construindo. Uma vez um aluno falou para mim assim, professor, mas eu encontro alguns parques eólicos, eu já me deparei com parques eólicos que não estão funcionando. Aí é aquela velha história, né? Não compete a gente saber se está funcionando ou não. Eu penso assim da minha forma, né? Se ainda tiver trabalho para fazer montagem de parque eólico, se irá funcionar, aí já não fica a meu cargo, né? E é questão de peixe grande, questão de empresa. O parque eólico está todo pronto, está no ponto de gerar, só estou esperando a torre ou o poste com esse cabo já esperando para que eu consiga realizar essa transmissão. Então, aí já seria um outro departamento. Bom, denomina-se energia eólica energia cinética, contida nas massas de ar em movimento do vento. Então, o processo de conversão de energia começa pela energia cinética. Então, eu vou ter um aerogerador e eu vou ter um vento, ou seja, massas de ar que vão ser incididas sobre as pás, geralmente encontramos nas 3 pás, e desse movimento eu vou ter um conjunto mecânico na parte de cima, né, que eu vou logo me adiantando, o nome daquilo é nacelle, e eu vou ter um conjunto com rotor, com eixo, caixa multiplicadora e conjunto gerador e turbina para fazer com que eu consiga gerar o valor de energia, tá bom? Então, tudo começa pela energia cinética. Energia cinética vai fazer com que haja rotação do rotor, porque o vento foi incidido sobre as pás. Alguém vai falar alguma coisa? Não, né? Certo? E nós chamamos esse componente de aerogeradores para geração de eletricidade. Quais são as partes que constituem... Só um instante aqui. Quais são as partes que constituem um sistema desse eólico, um aerogerador desse? Eu tenho as torres, eu tenho a nacelle,
eu tenho as pás, caixa multiplicadora, gerador, turbina, freios e ademômetro. Aqui são as partes básicas, as principais partes que compõem um aerogerador por completo. Tá certo? Eu vou falando um pouquinho de cada um, tá? Para a gente entender o significado, de que ele é feito, tá? Qual a sua função. E assim a gente dá andamento. Primeiro vamos para as torres, né? Quando vai ser instalado uma torre em um parque eólico, primeiro é feito um preparo total do terreno. Quando realiza-se esse preparo do terreno, é feito um trabalho de concreto. Mas isso por quê? Porque eu não tenho como fixar uma torre diretamente na terra. Sendo assim, o que acontece? É feito um trabalho, né? Nesse trabalho aí eu vou colocar ferro, cimento, né? Concreto armado para deixar no ponto e nivelado para colocar a torre. Bom, geralmente essas torres elas são divididas entre 2 pedaços ou 3, né? É feito o trabalho de guindastes, no qual vou ter um operador fazendo o trabalho, colocando a primeira base, colocando a segunda, e eu vou ter o técnico pela parte de dentro para fazer a fixação. Essa parte ela é fixada com parafuso e porca, né? Diga-se de passagem, são vários parafusos e parafusos grandes, tá bom? É feito um trabalho de vedação, de lacre, para fazer realmente com que essas partes aqui elas estejam bem fixas e bem firmes, tá bom? Vai sustentar o rotor e a nacelle, que vai se encontrar justamente nessa parte de cima, além de erguer todo o conjunto a uma altura onde as pás possam girar com segurança distante do solo. Só uma coisa que eu esqueci de passar para vocês é o seguinte: quando eu me disponho a fazer a instalação de um parque eólico, digamos que eu determinei fazer nessa região aqui um parque eólico. Bom, não é porque eu achei um ambiente bonito, agradável, que eu vou fazer a instalação de um parque eólico nesse local. É feito primeiramente um trabalho detalhado do terreno, é feito um trabalho de topografia e geodésia. Mas para que eu tenho que fazer todo esse trabalho? Porque eu tenho que verificar principalmente se o registro de ventos durante um ano é feito de maneira contínua, ou pelo menos a média, se ela é feita de maneira contínua. Por exemplo, essa região está ventando, só que o que acontece? É só durante um período. Durante 8 meses não venta nada ou quase nada. Então, não compensa para a empresa realizar a instalação do parque eólico nesse local. Certo? Aí vamos lá. O que acontece? Esse estudo ele leva mais ou menos de 1 a 2 anos. Então, não é uma coisa que diz, não, vamos dar uma olhadinha ali, se o vento estiver bacana, então a gente instala. Então, é demorado, porque eu tenho que fazer análise anual daquele local. Outra coisa interessante, se tiver tufões, né, rajada de ventos, né, não sei se tem um nome turbulência também, que é mais ou menos atrelado a isso, se tiver rajada de vento do nada, então também não compensa. Então, na verdade, o vento ele tem que ser mais ou menos constante, para que realmente o camarada veja que aquele local que ele determinou vale a pena instalar um parque eólico. Outra coisa, uma vez que determinou que nesse local aqui vai ficar bacana ele instalar um aerogerador, digamos que esse local ele fica situado no terreno de uma pessoa. Aí ele vai até o cidadão, dono do terreno, oferece um aluguel por mês desse espaço, né? Por que ele não compra? Aí, aquela velha história. Se ele resolve retirar aquele parque eólico e instalar em outro local, vai ficar muito difícil para ele conseguir vender aquele terreno, entendeu? Então, assim, o valor, para quem vai receber, é um valor legal, um valor bacana. Logicamente vai variar. Não me pergunte quanto, que eu não sei, mas vamos chutar assim por cima. R$600, 800, R$1.000 por mês. Enquanto tiver o aerogerador ali, o cidadão está recebendo aquele valor por mês. Para a empresa, né, para a empresa eólica, esse valor é nada, é um aluguel de uma casa, certo? Então é uma coisa muito simples.
para a empresa eólica. Para o cidadão, é uma mão na roda, né? Quando eu trabalhei lá em Guanabi, que estava um período de seca muito grande, o que acontece? Existia no terreno de um cidadão lá 3 aerogeradores. O terreno do homem muito grande, período de seca muito grande. Só que para ele estava beleza, porque ele estava recebendo os valores do espaço, né? Dos 3 aerogeradores. Então, maravilha. Isso não acontece só com o sistema eólico, não, né? Torre de telefonia, armário de telecomunicações. Então, é espaço, tá bom? A nacelle vai ser aquela parte da cabeça de cima, no qual vão ser instalados os seguintes componentes. Então, o que eu vou encontrar lá na parte de cima da nacelle? A grosso modo, não somente esses componentes, mas a grosso modo eu vou encontrar a caixa multiplicadora, tá bom? Eu vou encontrar o gerador e eu vou encontrar também o sistema de freios, certo? Eu vou explicar sobre o sistema de freios. Irã, fica cortando, mas é o que eu estou dizendo. Infelizmente é assim mesmo. A internet ela fica oscilando. Eu liguei para a telefonia já. Os demais estão conseguindo ouvir corretamente o que eu estou falando? Rapaz, por enquanto eu tô, viu, professor? Normal também. A questão realmente é a internet. A internet de alguns fica falhando, a minha fica falhando. E assim a gente vai seguindo aí, tá? Mas se ficar cortando muito, vocês me avisam, por favor. Vamos lá, explicando primeiro. Deixa eu só um instante aqui. Beleza. Explicando primeiro da caixa multiplicadora, né? Vamos entender. Bom, uma vez que o vento incidiu sobre essa pá, a velocidade desse vento é uma velocidade que varia entre 3, 4, 5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Isso, logicamente, vai depender do tamanho do aerogerador. Bom, será que se eu tivesse esse giro de 4 metros por segundo, 3 metros por segundo, será que eu ia conseguir obter um valor satisfatório de geração? Eu não ia conseguir. Sendo assim, o que acontece? Atrelado às pás do aerogerador, eu tenho o cubo. Esse cubo está conectado às 3 pás. Nesse cubo eu tenho um sistema de eixo. E ligado ao sistema de eixo, ou seja, o que vai fazer o elo entre o eixo e a parte de gerador turbina, será um componente chamado caixa multiplicadora. Conforme o próprio nome diz, a caixa multiplicadora vai ter como função multiplicar a rotação, fazendo com que eu consiga, no resultado final, que seria essa parte da geração, do gerador, conseguir gerar um valor satisfatório. Os geradores, geralmente, trabalham passando de 1000 RPM. Então, se eu tivesse 3 a 4 metros por segundo, dificilmente eu iria obter um valor de geração bacana. Então, nesse caso, eu utilizo a caixa multiplicadora. Oi. Pode falar. Essa rotação é constante ou ela varia? Não, ela é constante. Aí, você fez até uma pergunta agora interessante. Os primeiros aerogeradores tinham a pás numa posição fixa. Hoje, né, a pá conectada aqui na parte do cubo aqui, ela tem um outro motorzinho aqui que vai fazer com que ela gire. Certo? Mas vai girar para quê? Não é girar, ficar girando. Mas ela vai fazendo essa diferença para tentar obter um melhor aproveitamento do vento. Eu não sei se vocês já observaram, mesmo de longe, os parques eólicos, mas vocês notaram que a velocidade ela era constante. E não ficava variando. Né? Você via ela rodando rápido, depois rodando devagar. Não. A velocidade ela é constante, ela é única. O que acontece? Dentro desse sistema eu vou ter sensores, para nesses sensores eu fazer um melhor aproveitamento do vento. Então o próprio sensor vai fazendo um melhor aproveitamento do vento. Então essas 3 pás vão fazendo esse movimento para tentar fazer o melhor aproveitamento do vento incidido sobre elas, certo? Então é angular, ela vai dar um ângulo, é? Oi? Ela fica procurando um ângulo, é isso? Exato. Então, o próprio sensor vai fazer esse trabalho. Então, vai verificando o vento. O vento ficou mais fraco, então ele girou um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Então, é uma grande vantagem hoje, esses componentes, que justamente a gente tem um melhor aproveitamento. Fazendo assim, com que eu tenha uma velocidade fixa, então, vai ter a velocidade, sei lá, vou colocar aqui, 4 metros por segundo. Passou desse componente, a rotação vai ser multiplicada.
Então, eu vou ter aqui passando de 1.000 rotações por minuto. Então, realmente, tem que existir a caixa multiplicadora. Pelo contrário, não vai ter função nenhuma eu ter um aerogerador. A velocidade angular dos rotores vai variar de 20 a 150 RPM. Conforme eu falei, é uma velocidade muito baixa. E depois que passa pelo gerador, vai entre 1.200 e 1.800 RPM, lógico. Isso vai depender do modelo, tá? Do modelo do sistema de aerogerador. E tem vários fabricantes que trabalham com isso. Então, é como eu tenho motores de diversas potências, tá bom? As pás, elas são construídas de aço, mas também de fibra de vidro, tá? Mas por que eu vou também ter fibra de vidro? Porque pense comigo. Bom, eu vou precisar de um componente que seja resistente, tá? Mas ao mesmo tempo que seja um componente mais leve. Então, se eu tivesse 100% de aço em uma pá voltado para... Imagina o tamanho que é, né? O tamanho que é uma pá dessa, 3 pá, sendo sustentadas por um conjunto, por uma torre e um sistema de cubo lá em cima. Então, assim, seria inviável e eu não conseguiria ter uma projeção do vento de maneira satisfatória. Então, o que acontece? Eu vou utilizar aço, mas também vou utilizar fibra de vidro, tá? E nesse composto eu vou ter, assim, uma pá, digamos, um pouco mais leve. Essa imagem à direita aqui, pessoal, foi uma foto que eu tirei lá em Rio Grande do Norte, numa cidade chamada João Câmara. Ainda estavam sendo feitas as montagens, aí eu vi essas pás aqui no chão e tirei algumas fotografias. Para esse tipo aqui, conforme vocês estão vendo aqui, olha, eu tenho alguns dentes. E esse dente ele vai entrar no sistema de engrenagem justamente para fazer esse giro, quando for necessário. Certo? Então, quando for necessário, ele vai fazendo esse sistema de giro aqui. Professor. Diga lá, Wellington. Boa noite. Boa noite. Professor, eu estou fazendo curso também na área eólica, ó. Tá fazendo aonde? Estou fazendo um curso que é promovido pela New Center. Hoje tem várias empresas, né, que promovem esse curso. O Senai tem curso voltado para eólica, né? Existem algumas empresas que são voltadas para esse trabalho. É interessante esse curso porque você agrega muito conhecimento. E com certeza, para quem quer engajar nessa área, faz uma diferença muito na hora do currículo, né? Então você já sai um passo à frente. O que eles passam mais no curso é as partes das NR, né? Pronto, outro detalhe interessante. Eu tenho um aluno que me perguntou se ele era obrigado a fazer o NR35 para realizar esse trabalho. Para quem não sabe o que é o NR35, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. E essa norma regulamentadora é dita como trabalho em altura. Eu sou obrigado? Não, não é obrigado. Se você puder ter condições de trabalhar em altura, né, você tendo o NR35, não está querendo dizer que você, assim que ser contratado para trabalhar naquele parque eólico, você vai trabalhar em altura. É só para a gente entender. Mas se você tem esse curso, você já tem um diferencial. Tá bom? Ah, mas se eu subir um degrau aqui, eu já fico tonto. Então, pronto, você não faz o curso, não é obrigado a fazer. Mas tem como trabalhar no parque eólico? Com certeza. Então, não tem nada a ver. Nem todo mundo que trabalha para o parque eólico tem que trabalhar em cima. Certo? Professor. Oi, Alisson. Desculpa interromper a aula, professor. Fazia 3 aulas do senhor que eu estava tentando entrar, eu consegui agora, viu? Tá tranquilo. Qualquer coisa, sinalize para mim, viu? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Jorge. Cara, é o seguinte, quanto mais curso que você fizer, logicamente você vai agregar, né? A entrar no parque eólico desse. Agora, só tendo um eletrotécnico, só sendo um técnico eletrotécnico, ele entra no parque eólico? Só tendo eletrotécnico? Sim. Sim. Eu tive 2 colegas meus que entraram. Logicamente, assim, falando da realidade, é muito fácil você entrar? Não, nenhum emprego é muito fácil você entrar. Agora, vamos lá, pro lado otimista da coisa. Você tem um técnico? Tenho. Tem NR10? Tenho. Você está se preparando? Tô. Então, pronto. Já é um passo muito à frente.
Depois, agora, uma coisa eu garanto para você. Depois que você entra na primeira, meu chapa, já foi. Porque, querendo ou não, até hoje, a amizade conta demais. E depois que você entra hoje, principalmente hoje que eu tenho WhatsApp, tenho Telegram, tenho Instagram, não sei o quê. Depois que você entra, você faz um vínculo de amizade. Você tem um grupo do WhatsApp que é da galera todinha do Brasil, de parque eólico. E você tem contato com um cara que trabalha em outra empresa. E assim você vai fechando um elo de amizade. Então é assim. Depois que você entra nesse ramo, então, se você fica parado, é pouco tempo. E sempre aparece alguma coisa para você trabalhar em outra empresa. Então, no caso, a NR10 também é uma obrigatória. O NR10 é porque é obrigação, né? Para todo o trabalho que você for fazer com eletricidade. Tá, ok. Valeu. Então, vamos lá. Então, o processo de conversão de energia, pessoal, funciona exatamente dessa forma. Então, primeiro, energia cinética, tá? Porque eu vou ter o movimento através do vento. Vou passar para o movimento mecânico, ou seja, energia mecânica. Eu vou ter um sistema de caixa multiplicadora. Essa parte aqui é mecânica. Certo, pessoal? Então, não é só eletrotécnico que trabalha com isso. Um técnico em mecatrônica trabalha com isso. Um técnico em mecânica, ele pode trabalhar também com um parque eólico, tá? O trabalho em si não é só voltado para a eletricidade. Então, é voltado para a eletricidade, para a eletrônica, para a mecânica, certo? E o fim de tudo isso, que é o resultado, ele parte para energia elétrica. Então, primeiro nasce energia cinética, depois energia mecânica e, por fim, energia elétrica. Para os tipos de... Oi? Para esses parques eólicos, ela fez uma subestação independente, né? Só para elas. Todas. Opa, desculpa aqui, pessoal. Eu estava mexendo. Só voltar aqui de novo. Professor, volta lá para aquela imagem, essa daí. Todo parque eólico, todo parque eólico tem uma subestação. Oi, fala. Volta ali para aquela outra imagem lá, que é o senhor mostrou nesse instante. Pronto, energia eólica. Tá. Não, ali mesmo. E? Energia eólica. Energia cinética ali, é isso. Pronto. Obrigado. Beleza. Pode mudar? Pode, né? Então vamos lá. Então eu tenho, para turbinas voltadas para esse sistema, qual é o papel de uma turbina? Pessoal, independente do tipo da turbina, o papel vai ser o mesmo, tá? A turbina vai ter a mesma função, só que, lógico, os tipos a serem utilizados para um sistema eólico vai ser totalmente diferente daquele que vocês viram no sistema hidrelétrico. No sistema hidrelétrico eu tenho a turbina Francis, que é o modelo, né, o tipo, a turbina Kaplan, a turbina Pelton, a turbina Bulbo, a turbina hélice. Para esse tipo eu tenho dois tipos, chamado rotor de eixo vertical e eu tenho rotor de eixo horizontal. O horizontal é o mais comum que a gente pode encontrar num sistema de geração, tá? Então esse modelo é o modelo mais comum da gente encontrar, tá bom? São movidos por forças aerodinâmicas, chamada força de sustentação e força de arrasto. Tecnicamente são dois tipos de força, né? Baseado no vento: força de sustentação e força de arrasto. O sistema de frenagem, ele vai ter qual papel num sistema eólico desse? Vamos lá. Eu vou ter internamente, isso na parte da nacelle, vai existir uma comunicação de componentes de sensores, que vão ficar lá na parte de cima, e esses sensores vai fazer uma comunicação para a parte de CLP e para a parte de eletrônica, que fica na parte de baixo. Ou seja, na parte de baixo eu tenho uma torre. Quando você entra, abre a porta, você tem acesso a um armário elétrico. E nesse armário elétrico eu vou ter um quadro. E nesse quadro eu vou ter um sistema eletrônico que vai fazer um elo de comunicação dos sensores da parte de cima com esse quadro eletrônico, e o quadro eletrônico vai fazer comunicação entre os outros aerogeradores e a sala de controle operacional. Então, pessoal, tudo é comunicação. Então, é assim, o técnico... Peraí, pessoal, só um instante aqui. Pronto, perdão, pessoal. O telefone tinha tocado, aí minha filha estava lá no quintal.
Aí vamos lá. Aí o que acontece? Vai haver sensores que vai fazer comunicação na parte eletrônica do quadro que fica na parte de baixo e vai fazer comunicação entre os outros aerogeradores e a sala de controle. Para que mantenha uma velocidade constante, né, eu vou precisar desses sensores justamente para fazer esse equilíbrio de velocidade. O técnico, ele não é contratado para ficar todo dia percorrendo parque eólico, tá? Geralmente, os técnicos, eles vão ser solicitados para ir a algum aerogerador só na extrema necessidade. Ah, eu vou precisar fazer uma manutenção do sistema de mancais, da parte da nacelle, ou vou fazer um sistema de conexão, verificar, fazer os testes que eu tenho que fazer. Aí sim, aí ele vai ser deslocado. Digamos, eu tenho 20 aerogeradores. Ah, você vai para o aerogerador 18. E no aerogerador 18 você vai fazer a manutenção da parte mecânica e assim por diante. Então, assim, o técnico ele não fica todo dia trabalhando. Uma vez que está funcionando, o aerogerador já foi. A parte eletrônica faz todo o processo. Certo, mas como é que eu vou saber se aquele aerogerador está funcionando em perfeitas condições? Hoje eu tenho um programa de computador no qual o técnico ele faz o acompanhamento dentro de uma sala específica. Então, o técnico ele verifica na sala específica qual é o problema que está acontecendo, se está funcionando todos os aerogeradores, se não está funcionando, se tem um catavento rodando feito louco ou se não tem. Pessoal, a velocidade tem que ser fixa. Ah, se você passar e encontrar um aerogerador funcionando rápido, tem alguma coisa errada, tá? Ou o freio não está funcionando, ou algum sistema no mancal soltou, coisa parecida. E já ocorreram vários acidentes envolvendo essa parte desses cataventozinhos rodar de uma maneira muito rápida. Então já aconteceu na internet, você entra no YouTube e procura lá acidentes com aerogeradores, você encontra aí uma quantidade aí imensa que faz lama. Depois vocês dão uma pesquisada. Então eu vou dar uma olhadinha depois, eu mando o link para vocês no grupo, tá? Para vocês olharem de maneira direta. Não vai olhar aqui não, que é para a gente ganhar tempo mesmo, porque a gente vai fazer um cálculo aqui. O anemômetro é um sensor, tá bom? Ele vai ser um equipamento que vai medir a velocidade do vento. Na verdade, eu tenho um anemômetro, mas eu tenho também um anemoscópio. São os dois muito parecidos, tá? O trabalho deles serão basicamente os mesmos. Eu vou ter alguns modelos de anemômetros para esse fim. Eu vou ter o Dicopos, que é essa figura que vocês estão vendo é o Dicopos. Mas eu tenho um moinho de vento, eu tenho termoelétrico, eu tenho ultrassônico, então são modelos. E esses sensores eles vão ficar justamente lá na parte de cima. Tem uma figura que eu mostrei agora anterior, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui é só a figura, só o desenho, tá? Aí eu estou vendo aqui o sensor, e nesse sensor aqui, nós podemos dizer que vai ser uma espécie de anemômetro, tá? E eu vou ter também uma luz, tá? Tipo infravermelho nessa parte de cima, que vai servir como meio de sinalização. Tá certo? Até o presente momento, alguma dúvida? Não, professor. Vamos nós. Aqui dá para notar a quantidade expressiva de aumento, né? Que teve com relação à capacidade instalada de geração eólica. Então, vamos colocar 92, que eu não tinha basicamente quase nada de parque eólico. Hoje eu tenho uma quantidade imensa no nosso país de quantidade de geração eólica, tá? Então, é espalhado no Brasil praticamente todo. Eu vou instalar um parque eólico só em beira de praia, em região litorânea? Não. Eu trabalhei em um parque eólico situado no interior da Bahia que não tinha nem uma gota d'água, mas a incidência de vento lá era muito grande e acabou por sendo instalado um parque eólico de uma empresa, se eu me engano, o nome da empresa era Bons Ventos. Acho que está com mais ou menos 10 anos, está com mais, está com uns 12 anos isso aí, certo? Então, dá para notar que realmente a capacidade instalada tende a crescer anualmente. E a tendência, logicamente, é que o parque eólico fique, digamos, em segundo lugar.
depois da hidrelétrica. A hidrelétrica não tem como eu parar uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica sempre vai funcionar mesmo, porque é uma energia limpa, só que como eu dependo da água, da chuva, então eu posso utilizar para segundo plano esses outros meios de geração, e energia eólica é uma delas, tá bom? A projeção para 2020, no nosso caso aqui, nosso ano anualmente, talvez não cresça tanto assim, devido a esse problema nosso da pandemia, né? Muitas coisas ficaram paradas, mas a estimativa é de mais ou menos essa quantidade de megawatts, tá bom? O princípio de funcionamento eu já falei para vocês, né? Eu vou ter a energia cinética, o vento vai incidir sobre a pá desse aerogerador. Acoplado a essas 3 pás, eu vou ter o rotor vai estar acoplado a um sistema de eixo, o eixo está acoplado a uma caixa multiplicadora, e a caixa multiplicadora vai fazer com que eu obtenha a multiplicação dessa rotação para fazer com que o gerador tenha a sua função e o sistema de turbina também, tá? O acoplamento mecânico pode ser feito diretamente se a turbina e o gerador tiverem velocidades semelhantes, que é o que geralmente acontece. Energia elétrica assim produzida pode ter diversas aplicações. Então, pode ser armazenada em acumuladores ou pode ser distribuída, que é o que acontece no nosso país. Então, os parques eólicos que nós encontramos no nosso país, todos eles pegam esse valor que foi gerado e já joga para o sistema de distribuição. Tá bom? Existem, lógico, alguns aerogeradores, mas de pequeno porte, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Só um instante, eu acho que... Oi. Alô? Que foi, Hélio? Oi. O Hélio testando o microfone. Vamos lá. Acho que a Volkswagen, se eu me engano, algumas concessionárias da Volkswagen utilizam esse tipo de geração eólica, tá? Existem algumas que você encontra um cataventozinho lá. Então, ali é um modelo de geração, mas, logicamente, de pequeno porte. Energia elétrica assim produzida pode ter diversas aplicações. Isso aqui eu já falei. Então, vamos lá. Quais são os tipos de centrais que eu posso encontrar? Eu posso encontrar no sistema onshore ou no sistema offshore. O que quer dizer que eu posso instalar o parque eólico tanto na parte plana de terra, como eu posso instalar também no mar. Existem países que contêm esses aerogeradores instalados no oceano, tá bom? É um trabalho mais específico, se torna mais caro, obviamente. Agora sim, vamos ver uma vantagem em cima disso. A incidência de ventos é muito grande no oceano. Então, assim, o aproveitamento é sempre. Então, sempre vai ter geração aqui nesse ponto. No plano terreno, eu posso ter um aproveitamento razoável. Vai ter algum aproveitamento, mas aumenta, depois pode diminuir. Já no oceano, já é um ciclo de movimento maior. Bom, se torna mais caro por quê? Porque eu vou ter que fixar essa parte aqui de ferro no fundo do oceano. Então, se torna, obviamente, bem mais caro. Outra coisa, a mão de obra é mais específica para fazer esse serviço, tá? Um aluno me fez uma observação que eu comecei a rir, eu achei engraçado, que ele disse que o técnico tinha que ser muito bem treinado para fazer essas montagens, porque ele começava a apertar aqui e se uma das chaves caísse da mão dele, né? Mas no caso ele teria que conseguir outra chave ou pedir para auxiliar a pegar. Então, assim, logicamente, o cara que vai fazer esse trabalho com um parque eólico voltado para o sistema de oceano tem que ser um cara realmente muito bem treinado. Então, é uma equipe que vai passar por treinamento, tá? Mesmo porque ele é um trabalho totalmente diferenciado desse trabalho aqui, voltado para a Terra. Com relação à velocidade do vento, conforme eu tinha dito para vocês, o vento pode variar no intervalo de horas ou dias. Então, para isso é que é feito o estudo, né? Por exemplo, quando eu tenho um aerogerador muito perto do outro, então o estudo vai dizer se compensa ter ou não. Por quê? Porque vai ter provavelmente um bloqueio, tá? Vai ter um bloqueio do primeiro aerogerador para o próximo. Então, se eu tenho um aerogerador muito perto do outro, pode acabar por esse primeiro receber uma incidência de vento razoável, mas pode acontecer de o outro aerogerador não ter mais o mesmo aproveitamento. E eu vou ter uma quantidade de perdas em cima disso. Então, eles definem muito bem com relação à distância de um para o outro. Outra coisa,
Quanto mais alto for o aerogerador, logicamente eu vou ter um melhor aproveitamento do vento, tá? Quais são as condições para você fazer a instalação de um parque eólico? Vamos lá. Primeiro, você vai ter que conhecer bem os terrenos. Esse é o primeiro ponto. Então, o estudo, conforme eu falei, é um estudo detalhado que vai de 1 a 2 anos. Eu vou fazer o estudo desse terreno, vou verificar se realmente esse terreno tem condições de receber um parque eólico. Eu vou ter que levar uma série de estudos de impacto ambiental, porque a depender do local eu vou ter que fazer um desmatamento, né? Eu vou ter que ganhar uma boa parcela desse terreno para que eu consiga instalar os aerogeradores. Garantir que a paisagem vai manter suas características naturais, isso aí já seria um outro ponto, né? E não pode ser uma reserva natural. Então, nesse caso, até que esse parque eólico entre em funcionamento, então, logicamente, eu vou ter uma liberação do IBAMA e de outros centros voltados para a natureza, né? É preciso que seja feito esse levantamento. Por exemplo, na aula passada eu falei de geração nuclear e uma das partes mais burocráticas que tem na instalação é justamente essa parte do IBAMA, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi, Fabiano. é uma dúvida aqui. Você falou que a SPA, ela faz o movimento, certo? Exato. E ele todo, ele movimenta para se projetar para pegar o vento em outra posição? Exato. É porque o vento ele não vai ter uma direção 100% única, entendeu? Então, o vento, segundo o estudo, ele pode ter uma projeção de curva. E o que acontece? Antigamente, os primeiros aerogeradores, a pá, ela não movimentava. Então, ela ficava só, né, o cataventozão girando. O que acontece? Hoje, essa pá ela pode fazer curva também. Então, ela pode fazer ângulos diferentes. Nesse ângulo diferenciado, eu vou ter um aproveitamento melhor do vento e fazer com que ele gire, tá bom? E faça o seu trabalho de uma maneira muito mais satisfatória. Beleza? Professor, Oi, Irã. eu fiquei curioso com a questão do parque eólico no mar. Porque Certo. assim, é lógico que como é dentro d'água, né? Aí como é que funciona a questão da fiação, tubulação elétrica? Eles levam dutos para isolar até a torre? Como é que eles fazem? Existem cabos que ficam submersos, tá? Na época, eu fiz um treinamento de emendas voltadas para conexões para o fundo do oceano. Então, eu posso utilizar, logicamente, não é qualquer cabo, né? Vai ter um sistema muito especial de proteção e outra vai verificar uma frequência menor, né? A questão das condições do cabo, né? Porque ele vai estar no fundo do oceano. Então, assim, logicamente, mesmo ele estando num duto, que a tendência é ficar no duto, mas eu vou ter um cabo diferenciado no qual ele vai conseguir proteger muito mais do que se eu colocasse um cabo comum. Vou dar um exemplo. Se eu colocar um cabo de cobre comum e se eu colocar no fundo do oceano, com pouco tempo ele já tem corroído tudo, né? Devido à salinidade do mar. Né? Tranquilo? Tá certo, beleza. Beleza, né? Então, vamos lá. Só um instante aqui. Tá bom? Então, com relação à velocidade do vento, alguns fatores influenciam na velocidade desse vento. Tá bom? É realizado um estudo acerca disso. Então, até que eu defina em que local exatamente eu vou colocar o aerogerador, eu vou ter que levar alguns critérios, né? Então, eu tenho que analisar alguns fatores. Então, vamos lá. Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade? Os obstáculos já seriam um deles, tá bom? Quando eu tenho um aerogerador muito próximo uma da outra, pode acontecer esse velho problema, tá? A altura vai contar muito, porque se eu tenho um aerogerador muito alto, ou bem mais alto, eu vou ter um melhor aproveitamento. Eu tenho a rugosidade, tá? Eu vou explicar sobre o que é essa rugosidade. Existe uma tabela com valor detalhado dessa rugosidade, que é um dos fatores que vai influenciar se vai ser num terreno plano, se vai ter gramado, né? Se vai ter plantação próximo. Então, são valores adimensionais que, no momento que a gente vai fazer uma análise,
a gente verifica esses valores de rugosidade. E outra é a orografia do terreno. Então, essa orografia do terreno, ela é o estudo, né? Justamente dessa parte de construção do aerogerador no local, tá? Orografia vai ser o estudo das nuances de um relevo, de uma região, das características, e a rugosidade vai ser a medida dessas variações desse relevo. Então, a medida, ou seja, a rugosidade, vai depender, obviamente, do relevo desse ambiente, tá bom? Então, eu preciso fazer um estudo detalhado desses dois fenômenos, tá bom? Para que eu consiga realmente obter um valor de geração assim bem mais satisfatório. As turbulências eu já falei, né, que vai ser a flutuação de velocidade no vento. Não convém eu ter turbulência, tá? De maneira constante ou quase constante o parque eólico, porque senão não vai ter função. Eu posso fadigar a pá da turbina. Então, isso pode ser um problema, tá? Com o passar dos anos, logicamente. Presença de turbulência não somente diminui a potência, pronto, aqui, ó. Impõe cargas de fadigas à turbina. Então, é feito um estudo acerca do local para ver se realmente esse local se encontra na média com relação à incidência de ventos. Vamos lá, partindo para o cálculo. Como é que eu faço para realizar o cálculo da velocidade do vento? De uma maneira muito simples, tá bom, pessoal? Vocês não precisam copiar, não. Para realizar a mudança de velocidade do vento, com altura pode ser determinada por essa forma. Então, eu tenho a velocidade do vento na altura desejada, eu tenho a velocidade de referência, tá? Existe uma velocidade de referência que vai ser de acordo com o maquinário. Eu vou ter uma altura desejada, uma altura de referência, que é esse HR, e eu vou ter o fator de rugosidade do terreno. Esse fator de rugosidade do terreno é um valor, conforme eu disse para vocês, fixo que existe numa tabela, tá bom? Sendo assim, eu vou pedir para que vocês copiem essa questão, que é uma questão que vai cair no questionário, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. O segundo exemplo que eu digo, voltado para outro assunto, eu ainda estou na dúvida se eu vou colocar ou não. Mas essa primeira questão, baseado no cálculo da velocidade do vento e da densidade da potência, é certeza de realmente cair no questionário, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, por gentileza, e a gente vai fazer juntos essa questão. Na verdade, eu vou fazer, né, praticamente a questão toda, eu só quero que vocês escrevam para servir de controle, tá? Nós vamos pegar os valores e vamos fazer esses cálculos aí. Vou dar um tempinho de uns 3, 4 minutinhos para vocês copiarem.
Pessoal, terminei. Tá tudo terminado? Atualizem para mim, por gentileza, tá? Quando concluir, eu vou precisar ler e vou fazer as explicações iniciais. Terminei aqui também, professor, já. Já terminei, professor. Tem mais alguém copiando? Terminei já também, professor. Pronto, então eu vou fazer a explicação inicial, tá bom, dessa questão. Aí, em seguida, a gente coloca os dados, como eu sempre faço. A gente copia a questão, eu apuro só esses valores aqui, eu vou precisar só desses valores para facilitar a resolução da minha questão. Então, vamos lá. Um anemômetro, conforme eu falei, o anemômetro é um instrumento, né, um aparelho que vai servir para medir a velocidade do vento, sujeito à velocidade do vento de 4,5 metros, é colocado a uma altura de 10 metros sobre uma superfície no centro geométrico do açude Castanhão, em Jaguaribara. Vamos lá. Considere uma temperatura de 25 graus Celsius, uma pressão atmosférica, essa parte aqui eu não vou utilizar, e uma massa específica, que sim, eu vou utilizar a massa específica do ar, de 1,225 kg por metro cúbico. Pessoal, esse valor, ele é um valor fixo, tá bom? É a massa específica do ar, de 1,225 kg por metro cúbico, a 50 metros de altura. Então, eu vou pegar as informações de 10 metros, 50 metros, o que é esse 10 metros, o que é esse 50, esse 4,5 metros, esse valor aqui, tá? Diante dessa questão, eu quero que você me diga e me informe a velocidade do vento e a densidade da potência, tá? Não é difícil, tá bom? O procedimento, ele é simples, basta que você siga na sequência para que você consiga entender. Então, olha, eu peguei os dados e coloquei na questão. Então, eu tenho, primeiramente, tá? A velocidade do vento, mas aqui já seria o valor da referência, tá bom? Sendo assim, eu tenho esse HE, que eu acabei de falar para vocês, que seria a altura, tá bom? A altura de referência. Eu tenho o H, que é a altura desejada. Eu tenho a massa específica, que é dada pela letra M. E eu tenho esse N, que é o nível de rugosidade. Esse nível de rugosidade tem como valor 0,1. Ele é um valor adimensional, o que quer dizer que eu não tenho nenhuma unidade acompanhando. Esse valor ele se encontra numa tabela, tá bom? Sendo assim, vamos lá. Velocidade de referência, altura de referência, altura desejada, massa específica, né, a massa de ar, e o valor de rugosidade. Aqui é a tabela. E o valor, o nível de rugosidade vai depender, logicamente, de como vai ser a descrição desse terreno. Ah, esse terreno aqui é floresta. Ah, ele tem muitas árvores. Então, esse valor vai ser modificado à medida que o ambiente também vai sendo modificado. Como é um ambiente limpo e seco, sem vegetação, então eu vou ter o nível de rugosidade com valor de 0,1. Para a solução, nós vamos fazer esse cálculo, tá bom? Que a velocidade do vento vai ser a velocidade de referência, multiplicado pela divisão das duas alturas, no caso é a altura desejada, dividido pela altura de referência, elevado a N. Esse N é justamente o índice de rugosidade. Se eu substituir esses valores, eu vou pegar a velocidade de referência, que é de 4,5 metros por segundo, eu vou multiplicar por 50, que é a altura desejada, dividido por 10, que é a altura de referência, e elevando a divisão desses dois valores aqui para 0,1, que é o nível de rugosidade. Por gentileza, faça esse cálculo e me diga qual o resultado. Para quem já manja da matemática, né? Então, rapidinho desenrola aqui, olha. Pega esse 0, corta com esse 0, 5 dividido por 1 fica 5, né? Então, vai ficar 4,5 vezes 5 elevado a 0,1. Esperar vocês fazerem, acho que dá tempo. Falta 2 minutos. Aí me diga quanto foi que deu o resultado. O resultado vai dar em metros por segundo.
Vou fazer só para a gente conferir, né? Para ver se o resultado realmente condiz. Professor, como é Oi. que faz na calculadora essa equação aí? Aqui, pronto. Aí tem colchetes, né? Só que na calculadora você vai colocar o parênteses, é a mesma coisa. Certo? Você vai multiplicar. Professor, Oi. é elevado a 0,1 aí, né? Elevado, né? É elevado. Olha, falta um minuto e pouco. Para não cair a conexão, eu só quero que vocês copiem, tá? Essa parte aqui. Aí, depois que cair a conexão, a gente vai tirar só uns 5 minutinhos para se esticar um pouquinho e tomar uma águazinha para refrescar a garganta. Depois que a gente retornar, eu vou colocar a calculadora aqui. Vou fazer junto com vocês. Por quê? Na calculadora científica, na maioria, eu posso elevar a 2, que eu tenho x elevado a 2, e eu posso elevar ao cubo, com x elevado a 3. Existem algumas calculadoras que tem um x e na parte do expoente tem um y. Então, é um outro modelo. Mas eu posso também elevar a qualquer valor, que é aquele botão com um chapeuzinho. E aquele chapeuzinho vai representar o elevado. Então, você vai pegar qualquer valor, aperta aquele chapeuzinho, vai representar elevado, aí você digita o valor que você quiser. Tá? Nós vamos fazer esse cálculo, ver quanto é que vai dar a quantidade em metros por segundo. Quando cair a conexão, se vocês quiserem entrar, pode entrar, tá bom? Mas quando cair a conexão, eu vou colocar a calculadora, a gente vai fazer juntos. Mas vou logo adiantando o resultado. O resultado é para dar 5,28 metros por segundo. O meu aí, professor. Procedimento. Vou deixar aqui no ponto. Deixa eu tirar aqui. Tirar áudio, tem áudio ligado. Pronto. Procedimentos. Vamos lá, como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, conforme eu falei para vocês, se você tiver mais íntimo com a matemática, você pode cortar 0 com 0. Aqui vai ficar 5, né? O resultado. Mas, não, eu quero fazer dessa forma. Aqui tem colchete, mas na verdade é parênteses, tá bom? Na calculadora você vai fazer da seguinte forma. 4,5 vezes, você vai abrir o parênteses e coloca 50 dividido por 10. Fechei meu parênteses. Como é que eu vou levar? Esse botãozinho aqui, desse chapeuzinho, ele é referenciado justamente a isso. Então, você elevou esse valor para 0,1, que é o fator de rugosidade. Você obteve um valor de 5,28 metros por segundo, tá? Então, tá aí o resultado, metros por segundo. Continuando. O senhor pode deixar a foto lá da calculadora, por favor? A foto da calculadora? Só um instante. Sim, a do resultado. Sim, só um instante. Isso, só um instante. Pronto, professor. Ok, obrigado. Certo? Deu certo, sim. Só. Então, vamos, beleza. Então, já encontrei a velocidade do vento para essa situação. Próximo procedimento, você vai fazer o cálculo, tá? Da densidade da potência. Bom, a densidade da potência, aqui ele tem D, né? Mas deixa eu fazer logo a modificação aqui, rapidez, porque na verdade eu ia botar um M. Deixa eu ver aqui. Fazer a correção para ficar melhor. Porque vai ser o M da massa. Só deixar aqui no ponto. Eu vou explicá-lo, obviamente, para vocês. Vou ver aqui. Cadê? Então, vamos lá. 1 sobre 2, por quê? Porque a metade da massa específica, tá? Então, para eu calcular a densidade da potência, vai ser
Metade, então, vai ser 0,5, se a gente transformar, né? Então, vai ser 0,5 multiplicado pela massa específica, ou seja, vai ser a metade, multiplicado por esse V ao quadrado. Professor, esse V ao quadrado veio da onde? Foi justamente o cálculo da velocidade que vocês acabaram de fazer. Esse resultado, ele é dado em watts por metro quadrado. Alguns livros... pessoal, ali o V, né? Um 3, não em cima. V, eu falei ao quadrado? Foi, perdão, ao cubo. O quadrado, é a terceira. Tá, perdão, é ao cubo, tá? Elevado a 3. E para você fazer esse procedimento, você já tem um valor que você encontrou, que foi justamente o valor da velocidade do vento. E aqui vai ser 0,5, tá bom? Que 1 dividido por 2 fica 0,5, multiplicado pela massa específica. Então, vai ser a metade da massa específica, multiplicado por essa velocidade desse vento elevado ao cubo. Pegando esses valores, 0,5 multiplicado por 1,225, que já é um valor fixo da massa específica do ar, multiplicado por 5,28 elevado ao cubo, tá bom? Eu tinha falado que alguns livros, eles dão P dividido por A como resultado. O P vem de potência e o A vem de área de seção, área do ambiente, no caso em metro quadrado, tá? Então, se você multiplicar aqui tem parênteses, pessoal, mas não precisa você colocar parênteses não, tá? Se você eliminar esses parênteses e fazer direto, porque eu estou fazendo a multiplicação de todos. Então, vai dar o mesmo resultado. 0,5 vezes 1,225 vezes 5,28 elevado ao cubo. Realizando esse cálculo, você obtém um valor de 90,15 watts por metro quadrado. Então, por gentileza, copiem. Aí vamos lá. Por que essa densidade da potência, por que ele não é só watts, ele não é só potência? Porque, na verdade, vai ser baseado também pelo espaço, né? Pela área do ambiente. Então, é por isso que o valor é dado em watts, obviamente potência, por metro quadrado. Professor. Oi. Esse 1,225 é constante, é? Porque é a massa específica do ar. Para todos os cálculos vai ser isso aí, no caso, né? Tendo a massa específica do ar, sim. 1,225 quilogramas por, certo? Por metro cúbico. Posso mudar? Isso. 0,5, vem da onde? Porque só volta é metade. A questão. Porque é metade. Se você dividir 1 por 2, vai ser 0,5, que é metade. É meio. Essa metade é a constante da forma, né? Não muda. Não. Esse aqui é o valor fixo da fórmula, tá bom? Essa massa específica é o valor fixo da massa específica do ar. O que vai ser modificado vai ser justamente o vento que você calculou. Oi. Eu tive um probleminha aqui, eu queria só que você voltasse na solução lá do problema lá, por favor, mano. Só bem rapidinho, só para me ver aqui como é que foi feito na calculadora aqui, ó. De qual? Qual questão? A questão lá do vento. Vou voltar aqui. Essa aqui? Isso. Pronto, eu queria só te perguntar como é que... Na calculadora, que eu tentei fazer aqui, mas não estava conseguindo, não. Porque eu não estava achando aqui, é o elevado, o Gutenberg. Porque o elevado aqui no celular, o Gutenberg, o elevado é uma letra E ou não? Como é que é? No celular eu não sei informar, porque eu não uso, né? No celular, o elevado é o Y elevado a X. Y elevado a X, é? Aí tu bota no final, aí tu bota elevado, aí tu coloca dentro do parênteses. Eu coloco dentro do parênteses, né? A calculadora científica é esse chapeuzinho aqui. No celular eu não sei, entendeu? Eu vi mesmo esse Y elevado a X mesmo. Aí você clica no Y elevado a X,
e coloca o valor, é? Exato, é o expoente. Ele vai abrir o parênteses, aí tu bota o valor que tu quer e tu fecha o parênteses. Ah, entendi. É o expoente, né? Então, tranquilo, né? Vamos lá dar o prosseguimento, para a gente não perder tempo. Então, fiz o cálculo, obtive o valor de 90,15 watts por metro quadrado. Beleza. Próximo procedimento, dando... Deixa eu só tirar aqui, pronto. Aqui é um exercício que eu queria que vocês fizessem depois, só por questão de prática, tá? Não hoje. Vocês depois dão uma olhadinha e tentem pegar os mesmos valores. Eu peguei a mesma questão, a única coisa que eu fiz só foi mudar esses valores, tá bom? Passei isso aqui para 12 metros, para 3,5, depois vocês dão uma lida. Mesmo porque, como vai cair uma questão dessa no questionário, é interessante que vocês pratiquem. Com relação à potência instalada, para a análise da potência instalada em um parque eólico, alguns fatores são observados, né? A questão do obstáculo vai interferir na potência. A questão da turbulência no ambiente pode também interferir na potência do aerogerador. É por isso que o camarada que vai fazer a instalação, eu estou falando da parte de engenharia, ele definiu esse local para ser instalado um aerogerador. E aquele outro local? Não, aquele outro local é muito próximo. De acordo com as medidas que nós fizemos, chegamos à conclusão que vai haver obstáculo de vento, tá bom? E isso, com certeza, vai fazer com que seja dada interferência. Diante do que foi visto com relação aos fatores contribuintes, então eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, tá? Essa parte vocês não precisam copiar, não. Eu só vou fazendo, eu vou explicando, depois vocês dão uma olhadinha com calma na parte do módulo, tá? A questão diz o seguinte: considere uma instalação de uma planta eólica com a produção anual de energia elétrica igual a 197,92 gigawatt-hora. A energia, pessoal, ela é dada em watt-hora. Como a quantidade da produção anual foi bem significativa, então nós tivemos que passar para giga. Se eu fosse colocar isso aqui em watt-hora, seria um valor muito extenso. Então, eu deixei esse valor em gigawatt-hora. Para calcular energia, você vai multiplicar a potência pelo tempo. Potência é dada em watt, tempo é dado em horas. Uma localidade que apresente o seguinte regime de vento. Então, eu tenho alguns dados aqui. Dados do vento medidas na altura do cubo do aerogerador, 7 metros por segundo. Tá bom? Então, foi realizada a medida, verificou que era de 7 metros por segundo. A altura de instalação das turbinas é de 50 metros. O fator de disponibilidade da central de 97,4%. E o fator de perda da central, 4,6%. Sempre vai haver perdas, pessoal. Eu não vou ter um aproveitamento de 100% dos componentes envolvendo o aerogerador, não. Sempre eu vou ter a quantidade de perdas. Assim como motores eu tenho um rendimento, sempre de 80%, 82%, alguns com um rendimento um pouco menor, mas sempre eu vou ter essa casa. Nunca vou ter um rendimento de 100%. Tá? Calcule a potência instalada e o fator de capacidade dessa planta utilizando uma curva de potência. Essa curva de potência eu vou apresentar depois, tá? É só para a gente entender alguns valores aqui. Eu vou fazendo, eu vou explicando, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam. Bom, vamos lá. Primeira coisa é energia anual gerada. Então, eu tenho que fazer a verificação daqueles dados da questão, qual é a energia anual gerada. Depois eu tenho a velocidade do conjunto aerogerador, eu tenho a altura, eu tenho o fator de disponibilidade e eu tenho o fator de perda da central. Esses valores estão embutidos na questão. Tá? No caso, a energia anual gerada é de 197,72 gigawatt-hora. A velocidade do conjunto gerador é de 7 metros por segundo. A altura, conforme a questão entregou, é de 50 metros. O fator de disponibilidade é de 97,4%. E o fator de perda da central é de 4,6%. Você vai calcular a potência instalada, tá bom? E vai calcular esse FC que a questão pediu, que é justamente o fator de capacidade, tá bom? Para que eu realize essa questão, eu tenho que pegar a potência, eu vou explicar que potência vai ser essa. Você vai multiplicar pelo o fator
de disponibilidade que a questão entregou, só que detalhe, tanto o fator de disponibilidade da central como o fator de perda da central estão todos no regime de percentual. Eu tenho que tirar aquele valor de percentual. Como é que eu faço para tirar da porcentagem? Você pega aquele valor e divide por 100. Ou então você volta para a esquerda 2 casas, tá bom? Uma vírgula. Sempre que você quiser colocar uma porcentagem, você multiplica por 100. Quando você quer tirar da porcentagem, você divide por 100, tá? Que vai ser multiplicado por 1 menos o fator de perda, que também está em porcentagem, você vai tirar, multiplicado pelo tempo. Bom, como está tratando de um ano, isso é energia dada durante um ano, eu tenho que verificar o tempo, que é a quantidade de horas dado durante um ano. Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Bom, levando em consideração que esse aerogerador vai funcionar 24 horas por dia durante 365 dias, você vai pegar 24, vai multiplicar por 365 e vai encontrar o valor que vai ser justamente o tempo aqui na questão. Aí vamos lá. Esses 347, de onde foi que eu tirei? Pessoal, para um valor de velocidade, isso é a velocidade do conjunto do rotor, existe uma potência. Eu não tenho como descrever para você que exatamente todo aerogerador que tenha uma velocidade de 7 metros por segundo vai ter essa potência de 347 kW. Então, não existe. Vai depender muito do fabricante. Fabricante da WEG ou de qualquer outro fabricante vai ter um tamanho de dimensão do conjunto de rotor, de par, vai ter uma velocidade de tantos metros por segundo e a partir dessa velocidade eu vou ter a determinação de uma potência, tá? Para o tempo eu tenho 24, que é 24 horas, vezes 365 dias. Então, esse valor vai ser de acordo com a velocidade do vento, que é de acordo com o fabricante. Se eu colocar uma questão dessa no questionário, eu tenho por obrigação de entregar esse valor também, tá? Fiz o cálculo das horas pelos dias, eu tive 8.760 horas. Isso durante um ano, tá bom? Levando em consideração que isso vai funcionar direto, tá? Vai funcionar direto sem parar. Aqui seria a curva da potência, só para a gente ter mais ou menos uma base de onde foi que eu tirei o valor. Então, um exemplo. Aquele valor que eu tenho não é daqui, mas vamos dar um exemplo para esse tipo de modelo. Eu tenho aqui a potência dada em kW e eu tenho aqui a velocidade dada em metros por segundo. Um exemplo. Se eu tenho aqui 8 metros por segundo, se você for aqui, olha, 8 metros por segundo, você tem mais ou menos esse valor aqui, ó, entre 1.000 e 1.200 kW de potência. Então, vai depender muito pela questão do fabricante, do tamanho, da dimensão, velocidade, tá? Para os dados, eu vou pegar essa questão agora e vou calcular. 347, que foi a potência de acordo com o vento, de 7 metros por segundo, vezes o fator de disponibilidade, que é de 0,974, porque eu tirei da porcentagem. Esse 10 elevado a 3, 10 elevado ao cubo, é porque é o seguinte. Nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei, até depois eu vou fazer uma correção, mas vamos lá. Eu peguei esse valor porque eu quero deixar o resultado em giga, né? Esse resultado aqui está em quilowatts. Eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira. Eu tenho que deixar as unidades corretas, tá bom? Vou fazer só uma correção aqui depois e vou mandar para vocês. Aqui é o 0,094, porque eu peguei essa vírgula, parti para a esquerda 2 casas, ou seja, eu peguei esse valor e dividi por 100, multiplicado por 1, que é justamente da equação, menos o fator de perdas. O fator de perdas lá era 4,6, você colocou a vírgula 2 casas para a esquerda, ou eu peguei esse valor e dividi por 100, multiplicado pelo tempo dado durante um ano, que é de 8.760. Se você realizar esse cálculo, você vai obter um valor grande. Vai ser um valor muito grande, 2,82 alguma coisa. Então, como eu preciso pegar esse valor e passar para gigawatt-hora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado que vocês calcularem aqui e eu vou dividir por 10 elevado a 9. Para quê? Para que eu consiga passar esse valor para gigawatt-hora. Ou então, você pode fazer o seguinte, presta atenção. Esse valor está em quilo. Como é que eu faço para passar esse valor de quilo para mega?
você pega esse valor e divide por 1000. De mega para giga, você vai dividir também por 1000. Ou então, se você quiser passar de quilo direto para giga, você pega esse valor de 347 e divide por 1 milhão. Quando você dividir... Divide ou multiplica, professor. Nesse caso, você vai dividir. Pega esse valor de 347, divide por 1 milhão. Presta atenção. Você vai pegar 347 e vai dividir por 1 milhão. 6 zeros. Vai obter um valor de 0,000347. Então, eu peguei a vírgula, saindo daqui de lado do 7 e fui para a esquerda 6 casas. Quando você adquirir esse resultado, você vai fazer o restante da multiplicação e vai cair direitinho em 2,82 gigawatt-hora. Tá? Depois da nossa live aqui, eu vou pegar esse valor aqui e vou já passar ele para gigawatt para o resultado dê direto. Vai ficar até melhor para a gente. Tá? Ninguém vai copiar nada, eu só estou fazendo essa explicação, tá? Eu vou fazer essa modificação. Professor, mas aqui não tá multiplicando. Professor. Oi. Mas o 10,3 aí o senhor não está passando ele para watt, não é multiplicando, não? Aqui, o 10 elevado a 3 aqui. Ele tá passando 347 para gigawatts. Isso aqui ele tá, né, multiplicando, não? Não, quando eu multiplico, aí vamos lá. Quando eu multiplico, o que eu estou fazendo? Se eu estou em quilo, eu acabei passando foi para watt. Tá? Se eu divido, é porque a ordem dos submúltiplos e dos múltiplos funciona de que maneira? Por exemplo, já que a gente está falando de watt. De watt, se eu passar de watt para kilowatt, eu divido por 1000. Se eu quero passar de kilowatt para mega, eu divido por 1000. Se eu quero passar de mega para giga, eu divido por 1000. Se eu quero passar de giga para tera, eu divido por 1000. Para voltar, eu multiplico ao invés de dividir. Então, é sempre de 1000 em 1000. Se eu quero passar logo direto, digamos, de quilo para giga, para não ter que pular para mega e depois passar para giga, então eu divido logo por 1 milhão. É por isso que eu não quero que vocês copiem logo, agora, né? Porque eu vou fazer essa correçãozinha, eu vou mandar para vocês, tá bom? Acho que foi na... eu tô entendendo aqui. É porque o senhor errou aqui, não foi? Na parte do copiou colou, quando eu passei, por isso que eu não gosto de nada de negócio de copiou colou, eu gosto de fazer na bucha direto. Então acabou. Professor, diferente. O senhor errou aqui, não foi no 10,3? Não é nem que eu tenha errado, eu só passei daqui para watts. Saí de kilowatt. Professor. Fabiano? Sim. Foi eu, André, senhor. Oi, André. Pessoal, eu fiz o cálculo aí do jeito que o senhor mandou aí, na calculadora científica aqui do celular, e bateu a mesma quantidade que o senhor falou aí, 2,82. Eu estou dizendo, eu vou ter que pegar eu também fiz aqui. Eu vou ter que pegar esse valor e vou ter que passar para giga. Como é que eu faço para pegar esse valor e passar para giga? Se ele já está em kilowatts, eu pego esse valor aqui e divido por 1 milhão. Então, eu já fico com o valor estabelecido aqui. Tá? Próximo procedimento, vou calcular o número de máquinas. Professor. Oi. Oi. No caso, sempre você quer que tipo de referência? É giga, é watt, o que é? É como a energia, valor final. Pronto. Como a energia anual, inicialmente, aquele lá no começo da questão, ela é dada em gigawatt-hora, então a gente vai deixar aqui também gigawatt-hora. Esse valor é referente ao quê? A energia anual gerada sobre perdas, tá? Energia anual gerada em função das perdas. Não é o valor lá da questão, é por isso que a gente está calculando. Lá como está em gigawatt-hora, a gente vai deixar também aqui do mesmo jeito. Mas isso por quê? Porque, olha aqui, eu vou calcular o número de máquinas pegando a energia anual gerada, que a questão já me entregou inicialmente, e vou dividir pela energia anual gerada em função das perdas, que foi o que vocês acabaram de fazer. Pegando esses valores e substituindo, eu tenho 197,72 gigawatt-hora e vou dividir por 2,82 gigawatt-hora. Realizando essa divisão, não vai dar um valor fechado, tá? Então, vai dar aproximadamente 70 máquinas. Se vocês fizerem um cálculo de 197,72 e dividir por 2,82, você vai adquirir 70,11, vai dar um valor quebrado. Então, vai ser aproximadamente 70 máquinas, tá? Por fim, eu vou fazer o cálculo da potência instalada, já para começar o processo.
O número de máquinas eu já tenho, tá? E essa potência nominal é uma potência que eu também tenho que entregar para vocês, que vai ser de acordo com o fabricante. É o que eu estou dizendo. Talvez eu não coloque essa questão no questionário, porque eu tenho que entregar alguns dados referente a algumas tabelas. Aí, para não entregar tabela com tudo, para não ficar, digamos assim, mais complicado para vocês, mas eu tenho que, obviamente, falar, tá bom? Então, provavelmente, só deve cair no questionário aquele primeiro exemplo lá que nós fizemos. Para eu calcular essa potência instalada, eu calculo os 70, que é o número de máquinas. Lá o valor deu muito quebrado. Professor, o áudio do senhor ficou mudo. O áudio não dá para. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, foi só uma oscilação. Agora sim. Então, olha, não se preocupe com relação a isso. Esses valores aqui, caso eu colocasse na questão, eu iria entregar para vocês, tá? Iria passar todo o procedimento. Então, eu tenho aqui, olha, 70, que é o número de máquinas, vezes a potência nominal, no caso, 1.500. Beleza, eu fiz o cálculo, que na verdade, se você multiplicar 70 por 1.500, vai dar 105 fechado, tá bom? Ele só deu quebrado porque os valores lá deram quebrado e eu peguei esse valor e coloquei para cá. O último procedimento, pessoal, é calcular o fator que tinha pedido, né? No caso, o fator de cargas. Como é que eu faço esse fator da capacidade? Eu vou pegar a energia anual gerada, que já tenho na questão, vou dividir pela potência instalada vezes o tempo. A energia anual gerada é aquela que eu encontrei inicialmente na questão, de 197,72 gigawatt-hora. E vou dividir. Aí vamos lá. Para a matemática eu posso fazer a 2 critérios. Essa potência aqui, pessoal, ela está em quê? Ela está em mega. Aqui está em giga e aqui está em mega. Eu não posso dividir giga por mega. Então, ou eu passo esse valor para giga, ou eu pego esse valor e deixo o mega igual como está de baixo. Como ele está aqui em mega, eu multipliquei por 10 a menos 3 porque eu passei para giga. Ou então você pega esse valor e divide por 1000, que você vai passar esse valor para giga. Continuando o cálculo, 8.760, que é o tempo, você vai encontrar um valor de 0,214. Esse valor, meus amigos, é um valor adimensional, tá? E o valor adimensional é um valor que não tem unidade, tá certo? Se ele não tem unidade, eu posso representar pelo menos por um regime de porcentagem. Então, se eu pedisse isso na questão, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Então, o fator de capacidade, nesse caso, seria de 21,4%. Tá? Quais são as vantagens? As vantagens são que é uma fonte de energia limpa e inesgotável, né? Eu tenho esse privilégio de ter, principalmente em regiões litorâneas, uma incidência de vento bastante satisfatória durante basicamente o ano todo, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Não emite resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, assim como as termoelétricas, que funcionam nesse regime da queima do carvão, da queima do óleo diesel, da borra de petróleo, do gás natural, do carvão mineral. A construção é mais rápida, com certeza. Isso vai levar, logicamente, do porte do parque eólico, mas deve ser em torno de 2 anos, 3 anos, mais ou menos isso. E pode ser instalados em terra ou mar. Como desvantagem, o que é que nós temos? Nós temos um aumento de ruído nas proximidades. E o que seria esse aumento de ruídos nas proximidades? Logicamente, eu não vou encontrar residências muito próximas desses aerogeradores. Mas o que é o movimento do rotor? Como eu tenho, digamos, um furo na pá, com a questão de se cair água por dentro, né, para ele passar, o que é que acontece? Ele fica com um barulho realmente estranho, mas não é um barulho grande, é um barulho pequeno. Mesmo assim, se conta com uma desvantagem. Outra coisa, pode causar interferência eletromagnética no sistema de telecomunicações, só que geralmente o sistema de interligação e comunicação é feito fibra ótica. Então, assim, hoje o empecilho é muito pouco em relação a isso. Outra questão de impacto visual, que na minha modesta opinião é uma coisa que não interfere
os pontos positivos que esse regime de geração tem. E, por fim, a mortalidade de aves em zona de migração causada pelas palhas em movimento. Então, é feito todo um estudo acerca da probabilidade de eu colocar um parque eólico nesse local. Tem que ter liberação do IBAMA, liberação de vários órgãos, até que se chegar à conclusão que vai funcionar. Então, não é uma coisa assim também tão simples. O estudo vai levar entre 1 e 2 anos para estudar o terreno, né, verificar se está em condições, topografia, geodésia, realizado todo esse levantamento até chegar à conclusão que vai ser instalado um parque eólico nesse local.